Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Filho. Livro do Céu, volume 3, capítulos 33 e 34. No 33, de 31 de janeiro de 1900. Correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me sentia um vazio e uma pena porque não ouvia a voz docíssima do meu doce Jesus. E ele, retornando quase para me contentar, me disse: a graça é a vida da alma. Assim como ao corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Assim como ao corpo dá vida à alma, assim a graça também dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma. Senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer à devida estatura. Assim a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu, e à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A graça, olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, toda a sua confiança a porá na graça, tanto que a fará dona. E a graça, tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem graça? Parecia-me como um corpo sem a alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista, não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado. A correspondência à graça que o Senhor vem falando para a Luísa, depois dele ir e vir várias vezes, mas em silêncio, ela se sentindo vazia, numa pena horrorosa. Aí, eis que ela ouve a voz dulcíssima de Jesus, e ele retornando, como que fosse para contentar ela, ele fala para ela: a graça é a vida da alma. Então, a alma tem vida a partir da graça. É a graça que dá vida à alma. Quem é a graça? A graça é o próprio Deus. Ele é a graça. Assim como ao corpo dá vida à alma, então, assim como o corpo recebe vida da alma, assim também a graça dá vida para a alma. Então, a alma dá vida para o corpo e a graça dá vida para a alma. Parece aquelas trava-línguas. A alma dá vida para o corpo e a graça dá vida para a alma. Mas ao corpo não basta ter só a vida da alma. Então, o corpo, ele vive porque tem uma alma. Se a alma se separa do corpo, logo a pessoa morre. Então, a morte acontece quando há separação do corpo com a alma. Então, é a alma que anima o corpo, é a alma que dá vida ao corpo. Mas o corpo precisa de outros elementos para se sustentar,
como o próprio alimento mesmo, o alimento cotidiano, a alimentação, as necessidades básicas fisiológicas que o corpo precisa para que ele sobreviva. Então, imagina, o corpo está vivo porque tem uma alma, mas se ele não se alimenta, se ele não se higieniza, se ele não se exercita, o que vai acontecendo com esse corpo? Ele vai deteriorando e chega ao ponto que acontece ali a cisão, a separação da alma, porque o corpo não foi alimentado, o corpo não foi nutrido, o corpo não foi cuidado. Então, é isso que o Senhor também está dizendo, que assim como o corpo precisa de outra realidade, de outras coisas, necessita de outros alimentos para nutrir-se e crescer à devida estatura, precisa chegar, então, um ser humano, a gente sempre vamos pensar, ele está se referindo ao ser humano mesmo. Então, o ser humano nasce lá, um bebezinho, então desde que é concebido, vai recebendo ali a nutrição pelo cordão umbilical da mãe até o período da gestação terminar e a criança nascer. Deixa de receber aquele alimento que vem diretamente da mãe e passa a receber o alimento exterior, que é aquelas mães que podem amamentar até um certo período e depois começam os outros alimentos, para que o corpo continue a se desenvolvendo, a crescendo até a pessoa se tornar um adulto, se ela viver até a idade adulta, ou depois chegar o tempo da degeneração, começa a envelhecer. Mas é tudo no processo natural, o corpo vai precisando de todo esse cuidado, esse alimento. E para chegar a essa devida estatura, para poder chegar ao tamanho natural que o ser humano vai chegar, dentro da biologia dele, dentro das condições orgânicas dele, genética e tudo mais. Assim, a alma não basta ter a graça para ter vida. Então, ele está querendo dizer aqui, ele veio explicar para nós nesse trecho que não é necessário apenas para que a alma viva. Então, assim como o corpo precisa, além da alma, precisa de outras realidades para viver, para chegar à estatura, ao tamanho, à condição normal, a alma também precisa não apenas da graça, não é apenas a graça que dá vida à alma, mas ele vai dizer que o que vai servir, necessita de um outro alimento para conduzir a devida estatura. Então, a alma também vai chegar a uma estatura. E o alimento que ele está se referindo aqui, nesse texto, é a correspondência. A alma precisa corresponder à graça, não apenas receber a graça, mas precisa corresponder. Se a alma só recebe a graça, mas não corresponde, ela também vai ficar desnutrida, ela vai ficar raquítica, ela não vai se desenvolver e ela não vai chegar à estatura devida. A estatura pretendida, a estatura que é para ela chegar, a estatura projetada, que Deus projetou para a alma chegar. Se ela não corresponder. Então, aqui, para a gente entender a importância da correspondência, quer dizer, do retorno, do reconhecimento, do dar de volta. Então, a graça vem e abunda sobre... A graça, na verdade, está sendo derramada sobre todos os seres humanos. Mas aqueles que correspondem à graça são aqueles que vão crescer a devida estatura. Aqueles que não correspondem, ele fala que formam, a correspondência vai formar tipo uma cadeia que vai conduzir a alma a chegar ao céu, conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Então, a correspondência vai fazer com que a alma chegue ao céu, conduza a alma ao céu, forma essa cadeia que vai chegar ao céu, quer dizer, essa corrente que liga a alma para chegar ao céu. E a correspondência vão formando esses elozinhos dessa corrente. Então, a importância da correspondência. E aí ele continua aqui. Qual é o passaporte para entrar no reino da graça? Existe um passaporte para entrar no reino da graça. Qual que é esse passaporte? Ele fala que o passaporte é a humildade. A alma precisa reconhecer o seu nada, a necessidade que ela tem de dependência de Deus. Então, a alma olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vendo toda a sua não é senão pó e vento. A sua confiança porá toda na graça, que a fará dona, e a graça, tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. Então,
o que vai fazendo com que a alma vá progredindo, que ela vá crescendo, que ela vá se desenvolvendo e chegue à devida estatura é a correspondência fundamentada na humildade, que é o passaporte. A humildade que é esse passaporte que vai levá-la a entrar no reino da graça. Para entrar no reino da graça. Aqui ele nem está falando do reino de Deus, do reino dos céus, está falando do reino da graça. O reino da graça é necessário para entrar nesse reino da graça, para que a graça seja de forma abundante, para que a graça realmente seja derramada efusivamente na alma. É necessário a humildade, o reconhecimento de que necessita da graça. Tem que reconhecer, eu não sou nada, eu por mim mesmo não consigo nada, eu por mim mesmo não posso nada, eu necessito da graça. Então, a alma reconhecendo que necessita, ela recebe o passaporte para entrar nesse reino da graça. E recebendo da graça tudo que a graça pode e vai dar para a alma, e a alma, sabendo-se nada, correspondendo, reconhecendo e correspondendo aos influxos dessa graça, ela vai desenvolvendo, vai crescendo até tomar a estatura devida, a chegar àquilo que ela realmente foi projetada para ser, e ao ponto de chegar ao topo da perfeição. E aí, continua. O que será a alma sem a graça? Aí a Luísa pensou, o que será a alma sem a graça? Aí ela via, como parecia-me que com o corpo sem alma, que se torna pestilento. Então imagina, quando a alma se separa do corpo, é quando acontece a morte. Quando a pessoa morre, aconteceu ali a separação da alma do corpo. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai começar a putrefar, vai começar a ficar pestilento, a feder, a apodrecer, a encher de verme. Então é isso que acontece com o corpo, se ele não for objeto ali de uma intervenção divina, de graça muito grande, de um milagre sobrenatural de tornar o corpo incorrupto, como aconteceu com alguns santos ao longo da história. E para fazer a preservação do corpo, vai acontecer, o corpo vai apodrecer, vai perecer, vai se desfazer, vai diluir, vai se desfazendo, vai apodrecer a ponto de se desfazer, encher-se de verme. E ela via que a alma sem a graça, então se o corpo sem a alma torna-se pestilento, podre, porque acabou-se ali a vida, acabou a vida, ela morreu. A alma sem a graça é como esse corpo. Ela vê a imagem dessa alma como sendo esse corpo podre, esse corpo cheio de verme. Então imagina que visão horrível. E se eu não me engano, é Santa Teresa d'Ávila também, que ela teve a graça de ter a visão de uma alma em estado de graça, e segundo ela, uma alma lindíssima, luminosa, uma alma brilhante, que ela nem consegue descrever direito, e também teve a visão de uma alma em estado de pecado mortal, ou seja, uma alma que está sem a graça, está fora do estado de graça. Ela viu uma alma horrível, pestilenta, podre, cheia de vermes, corroída, comida pelos vermes. Então, se nós tivéssemos noção do que é a alma em estado de pecado, ou seja, quando está em pecado, está fora da graça, nós teríamos horror do pecado. Teríamos horror do pecado. Mas se a gente não, se o Senhor não nos dá essa graça de ter essa visão mística mesmo, de ver a nossa alma, ou até a alma das pessoas, mas sobretudo a nossa mesmo, a nossa alma mesmo, olhar para a nossa alma e ver nela um estado de putrefação por estar, se ela estiver fora da graça, se ele não nos dá essa graça, a gente pode fazer o exercício da imaginação, o exercício da inteligência e levar em consideração isso que a Luísa está revelando e outros santos também revelaram a respeito de uma alma que não tem a graça. Ela se torna tão abominável que dá horror à vista, quer dizer, a pessoa, ela fica horrorizada de ver. E não é um horror apenas à vista dos homens, mas à vista daquele Deus. Deus fica horrorizado. Deus tem horror à alma em estado de pecado. Porque Ele é 3 vezes santo. Ele é puríssimo, santíssimo. E ver a alma, e Deus vê tudo. Deus olha nesse momento exato, Deus está vendo todas as almas, o estado de cada alma, vê o mais profundo de cada alma, o nosso estado de alma, sabe exatamente como estamos. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado. Senhor, livra-nos do monstro abominável do pecado.
dessa desgraça do pecado, que pode tornar a nossa alma abominável aos olhos de Deus, abominável aos olhos do Criador, abominável aos olhos do nosso Pai. E no capítulo 34, de 4 de fevereiro de 1900. Aqui eu acho que vai aparecer no áudio o canto das galinhas, que eu estou aqui perto. Estou na minha mãe e não tem muito espaço aqui para fazer a meditação gravar. Então vai sair aqui com os barulhos que tiver. Mas seja feita a vontade de Deus. Aqui nesse trecho vai falar da desconfiança. Encontrando-me num estado cheio de desencorajamento, especialmente pela privação do meu sumo bem, esta manhã apenas deixando-se ver, disse-me: o desânimo é um humor infeccioso que infecta as mais belas flores e os mais agradáveis frutos e penetra até o fundo da raiz, de modo que aquele humor infeccioso, invadindo toda a árvore, a murcha, a torna esquálida e, se não se lhe põe remédio, regala com o humor contrário, como aquele humor mau se introduziu até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore. Assim acontece à alma que se embebe deste humor infeccioso do desalento. Apesar de tudo isso, eu me sentia ainda desalentada, toda encolhida em mim mesma, e me via tão má que não me atrevia a me jogar para o meu doce Jesus. Minha mente estava ocupada pensando que para mim era inútil esperar como antes as contínuas visitas dele, suas graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado. E ele quase me repreendeu, adicionou: o que você faz? O que você faz? Você não sabe que a desconfiança deixa a alma moribunda? Que pensando que deve morrer não pensa em mais nada? Nem em adquirir, nem em comercializar, nem em embelezar-se mais, nem em pôr remédio a seus males? Não pensa outra coisa senão que para ela tudo terminou. E não só volta a alma moribunda, senão que a desconfiança põe todas as virtudes em perigo de expirar. Então, olha o perigo que é a desconfiança. E uma das desgraças que o ser humano herdou do pecado original foi a desconfiança. O ser humano recebeu essa herança maldita da desconfiança de Deus. O ser humano não confia em Deus. Depois do pecado original, foi infundida dentro da alma do ser humano essa seiva, essa que ele fala aqui do humor, desse humor, ele está falando agora não me foge a palavra aqui, mas dentro do nosso corpo tem fala que um humor que, se não me engano, é a bilis que produz para poder, que faz ali um trabalho no corpo. Então, tanto pode se relacionar com o humor mesmo, estado de ânimo também. Aqui vamos levar em consideração como se ele estivesse falando desse estado de ânimo, porque como ela está falando de desconfiança, ele vai falar que o desânimo, quer dizer, sem ânimo. Esse desânimo é um humor infeccioso que infecta as mais belas flores. Então, a alma, se ela não tiver ali preenchida pela confiança em Deus, ela vai murchando, ela vai sendo infectada, vai sendo envenenada e vai penetrando em todo o ser da pessoa, a ponto de chegar a fazer com que ela deseje a morte apenas. É o estado das pessoas que estão depressivas. As pessoas que estão em estado de depressão, elas estão numa situação de desconfiança. Elas não confiam, sobretudo em Deus, porque uma alma que confia em Deus, ela não pode ficar com depressão. Ela não fica deprimida. Por quê? Porque ela confia que, mesmo diante de todas as realidades mais adversas que acontecem, mesmo diante das circunstâncias mais medonhas que ela possa tocar, existe alguém superior, alguém maior, infinitamente maior, que é quem cuida de tudo, que é quem provê tudo, que é quem faz tudo. Então, se a alma tem presente a confiança em Deus,
confia plenamente ao ponto de chegar a abandonar-se nele. Não abandonar de qualquer forma as situações da sua vida mesmo, se abandonar. Não é aquele abandono das coisas do seu estado natural, que ela precisa, que ela precisa executar, que ela precisa fazer, que ela precisa dar conta. Não é isso. É esse abandono de confiança em Deus, abandonar-se em Deus, deixar que Ele faça, que Ele haja, que Ele providencie aquilo que Ele quiser na vida dessa alma. Então, essa alma que vive da confiança, ela não tem por que ficar triste, ela não se entristece, mesmo que ela esteja passando por tribulações uma atrás da outra, mesmo que ela viva inundada de situações adversas, mesmo que ela viva inundada numa tempestade de realidades contrárias. Mas ela confiando em Deus, ela vai superando dia após dia os obstáculos, ela vai superando dia após dia as circunstâncias que vai sendo colocada. E todas essas realidades, todas essas circunstâncias vão servindo para que essa alma ela vai se fortalecendo cada vez mais, ela vai servindo de substância para fortalecer a alma e não para fazer com que a alma vá se debilitando cada vez mais ao ponto de chegar num estado que ela não vai nem querer mais, que ele fala que ela, a alma quando chega nesse desalento, que é esse humor infeccioso toma conta da alma, ela não quer trabalhar, ela não quer ir nem para Deus, ela se sente ali inútil para tudo, ela ela acha que terminou tudo, e aí ela vai adoecendo, ela não tem mais, ali, acabou o ânimo, ou seja, a vida para que ela pense, para que ela haja, para que ela adquira o que ela precisa adquirir, que ela comercialize o que precisa ser comercializado, para que ela se cuide, para que ela se embeleze, para que ela coloque remédio, né, use ali, quem toma remédio, usar as medicações, participar da comunidade, fazer os trabalhos que são da ordem de estado de vida, ou o ministério que exerce, dar cabo das funções que assumiu, mas isso tudo tem que estar ali fundamentado na confiança. Mesmo que ela não consiga, eu não consigo, eu por mim mesmo não consigo. Claro, ninguém por si só consegue nada, mas é a confiança em Deus que vai fazer com que a alma caminhe um dia a mais. Então, se a alma confia em Deus, ela vive um dia a mais. Hoje, mais um dia, Senhor. Ou seja, também, menos um dia aqui na terra. Mas não aquela estado de dizer menos um dia aqui na terra, porque eu não aguento mais essa vida. Não, menos um dia aqui, para quê? Porque eu estou mais perto de chegar a te encontrar definitivamente. Então, a alma vive nessa expectativa. É um dia menos aqui, mas no desejo de encontrar-se definitivamente com o Senhor. E não porque essa vida aqui está insuportável, não que essa vida aqui ela não quer mais encarar a vida aqui. Porque a gente precisa encarar aqui a vida do jeito que ela for, do jeito que ela se apresentar, do jeito que ela tiver, do jeito que ela vier pra gente, a gente tem que encarar. E encarar confiando nele, que é ele que dispõe todas as circunstâncias, todas as realidades. E viver um dia de cada vez. Mas assim, sempre realmente desejando esse encontro definitivo, mas não para se livrar dos problemas. Porque quem deseja morrer para se livrar dos problemas vai estar assumindo problemas muito maiores na eternidade. Então aqui é tempo de conquista mesmo, tempo de conquista. Então cada dia a mais é um dia a menos, mas é um dia que se aproxima mais do dia do encontro com aquele que tem todos os bens para nos dar, que quer já nos dar de forma antecipada já aqui na terra esses bens. Não quer esperar que a nossa vida termine aqui, que a nossa alma se separe do corpo e a nossa alma alce o voo para encontrá-lo. Mas aqui mesmo, já que Ele quer premiar-nos aqui, já com a divina vontade de premiar aqui a nós, com a vontade dEle, com a vida dEle. Então, se a gente entende isso, que aqui é um período de conquista extraordinário e único, que não há outro, é no tempo que é esse período de conquista, a gente vai viver cada dia de forma mais vivaz, crendo, Senhor, me ajuda mais um dia, me ajuda a superar mais um dia, me ajuda a viver mais um dia, me ajuda a conquistar mais,
mais conhecimento de vós, ter mais intimidade contigo, para que depois na eternidade a gente possa gozar de tudo aquilo que nós negociamos aqui na Terra. O Senhor deu e eu devolvi, eu correspondi. Fui correspondendo, como no texto anterior, que fala da correspondência à graça, da importância da correspondência à graça. E a alma vai vivendo nessa correspondência. Então, uma alma que vive em correspondência à graça, ela não tem como ela ser desconfiada, ela confia plenamente. Porque só vai corresponder aquele que confia. Aquele que não confia não corresponde, se fecha. Então, como isso é grave, a gente pensar, como é grave a gente se fechar à graça e não corresponder à graça, o que, que vai acontecer? Essa desconfiança, que vai ser esse humor maligno, esse humor venenoso que vai adentrar dentro e vai levar a uma morte mesmo. Assim como uma árvore com humor vai fazendo com que ela seque, com que ela murche e seque, a alma também acontece da mesma forma. Amém.